E aí, boa tarde a todos. Estamos no ar com Terebi para comentar os animes da semana. Opa, já tem comentário aqui. Cadê? Deixa eu ver quantas pessoas estão assistindo. Oh, Jesus, onde está o mouse disso? Aqui. Temos pessoas. Boa tarde a todas as pessoas que estão aqui. Temos o Leonardo R, temos o Apoptossomos. É um nome que eu não sei o que quer dizer, mas interessante. Boa tarde a todos vocês. Gil já fez as checagens, é nóis, então vamos começar. Son of Wed, boa tarde, Léo, boa tarde para você. O que é son? Eu sempre fiquei curioso nesse seu... Eu tô lendo certo, é tipo filho de Wed? Son of Wed? Ou son of mesmo? Porque eu sempre leio em inglês, mas de repente não é, né? Islandês, son of, alguma coisa do tipo, não faço ideia. Já temos um pequeno quórum aqui pra gente começar os nossos trabalhos, certo? Esta semana, como eu falei pra vocês já, é o Edson ao contrário. O Edson, é uma brincadeira com isso. Você é o son of Ed, entendi! Então o Edson é nórdico, né? O Edson. O Eddottir. Se você fosse a filha do Ed. Enfim. Como eu falei pra vocês na semana passada, depois da semana sem o Shikimori, provavelmente por causa daqueles problemas da Covid lá no estúdio do Gakobo, ele perdeu. Bobeou, perdeu. Não é porque vocês estavam com uma doença que matou milhões de pessoas no mundo, que agora eu tenho que dar tratamento especial para este estúdio que está fazendo um anime meia boca. Então perdeu a posição aqui nos títulos dessa live. A live tem Aharen-san, Dance Dance Dancer, Spy Family, mas nós vamos, como sempre, comentar o anime do Tokusatsu, que é o Love After War Domination. Deixa eu deixar na imagenzinha aqui, porque eu vou começar com ele daqui a pouco. E o Shikimori. Porque eu vou terminar Shikimori. Ninguém assiste Shikimori, mas eu vou começar Shikimori. Eu vou continuar até terminar. Hoje a gente vai falar do episódio 8, então tem mais... Por exemplo, o Aharen-san tá no 10. O Aharen-san começou uma semana antes. E ele vai ter 12 episódios. Então em 2 semanas ele acaba. E aí vai ter mais um pouquinho de Spy Family. Eu acho que o Dance Dance Dancer é mais curto, né? Olha, o Zekian, meus pêsames, Kitsune. Pois é. Deixa eu dar uma checada, porque eu tenho quase certeza que tem uma diferença de número de episódios aí em algum desses animes. Vamos ver com vocês aí. Porque Spy Family vai ter 12, beleza. A gente vai ter mais 2 semanas, vai ter uma semana a mais que o Aharen. O Komi-san, o Shikimori, vai ter 12 também, então ele vai demorar mais. Esse aqui só vai ter mais 2 semaninhas, mas que tem um mais curto aqui dos que eu tô assistindo. Paripikomei. Esse vai ter 12 também, então deve ser o Dance Dance Dancer. O Dance Dance Dancer vai ter 11. Então, eu vou falar do 9 essa semana. Mas o Aharen e o Dance Dance Dancer vão terminar na mesma semana. Então tem isso. Então, numa outra semana eu vou ter Spy Family, Love After War Domination e Shikimori-san. Aí eles acabam juntos. E aí na outra semana só tem Shikimori-san. Mas aí deve ter estreias também. Então eu vou falar do encerramento de Shikimori-san e estreias da próxima temporada. Tem que ver quais estreias. Tem estreias que eu estou na expectativa aí. Certo? Por exemplo, na próxima temporada, eu sei que no comecinho já tem uns com data aqui. O de futebol já tem data. Ó, esse aqui já é julho 6, ó. Daqui a exatamente um mês. Né? Então, coisas. Mas tem um que... Esse aqui é julho 6, mas o de futebol da próxima temporada, que é o Shoot. Cadê o nome dele? Ninguém se importa com esse anime. Olha, mano, ele não existe aqui nas listas. Aqui, ó, Shoot! Go to the Future! Esse estreia tipo dia 2, um negócio assim.
Esse estreia dia 2, mas eu não vou assistir ele. E esse aqui também não, pelo amor de Deus. Tem mais Prince of Tennis. Mais Prince of Tennis. Ah, tem o Mob também. Mob é em outubro. Não, Mob é em outubro, exatamente. Vai ter Mob. Tem Hoshi no Samidare, triste, mas tem... Eu vou comentar Hoshi no Samidare, Lúcifer e o Martelo. Eu devo fazer podcast sobre ele. E eu vou passar pano pra esse anime até o momento da minha morte. Tudo nele vai ser perfeito. Cada um dos 7 frames que vai ter em cada episódio vai ser perfeito, ok? Eu não vou aceitar nenhuma crítica a esse anime, mesmo que ele esteja sendo feito com um orçamento de 3 coxinhas. Eu vou passar pano. Qual estúdio vai produzir? Cara, eu nem lembro mais. Acho que é NAS o nome. Mas tem uma história de que o próprio estúdio NAS, que já é um estúdio meia boca, está terceirizando para um outro estúdio. Então, vários problemas. Ó, temos pessoas aqui. Stone Ocean volta em outubro também, mas eu não tô vendo. Comente, Kitsune, porque eu estou lendo o mangá e me recuso a ver essa adaptação. Esse é o negócio. Esse é o negócio. Mas eu vou comentar e tudo vai ser perfeito. Então eu já vou avisar aqui, eu não sei quantos episódios vai ter. Eu, inclusive, tenho pra mim que pra você adaptar, e aparentemente eles vão adaptar inteiro o mangá, precisaria de 24 episódios. Não dá pra fazer em 12. Se fizer em 12, vai ficar muito corrido. Mas enfim. Temporada de outubro vai ser boa, vai ter temporada de outubro vai ser bizarra. Eu já comentei aqui, vou até mostrar de novo pra vocês. Eu tô aqui, tô. A temporada de outubro vai ser bizarra. Até o momento, o que nós temos é Mob, My Hero Academia, Bleach, Spy Family, Blue Lock, Golden Kamui, Urusei Yatsura, Pop Team Epic. Tem mais coisa aqui pra baixo, hein? Gundam, tem novo Gundam, bicho. Tem novo Gundam. Tem muita coisa. Daqui, o que eu quero comentar em live, eu acho que vocês vão pedir pra eu comentar o Bleach em live, né? Então eu tenho que comentar Mob, eu tenho que comentar Bleach. Talvez eu tenha que comentar isso, mas eu não vi a quinta. Então tem esse problema. Mas eu posso ver a quinta de boa. Eu tenho que continuar o Spy Family, já são 4. Não sei se eu vejo o Blue Lock, mas vão pedir. Esse eu não vou porque eu não vi, eu só vi a primeira temporada. Urusei Yatsura me interessa. Mas com o Blue Lock já são 5. 1, 2, 3, 4, 5. Aí, eu não sei se vale a pena comentar o Pop Team Epic porque ele é doideira. Mas eu só vou falar, cara, foi muito da hora. E com o Gundam já são 6. Uma live com 6 animes é uma live de 2 horas. Talvez eu faça. Talvez é isso. Vamos ver. E tem o Uzumaki também, mas eu tenho quase certeza. Ó, esse aqui, o To Your Eternity, né, que eu não vi a primeira temporada. E as pessoas estão na expectativa, né? O pessoal gostou muito. Isso aqui eu tenho bom, é 4 episódios só, né? Mas eu tenho a mais absoluta certeza que vai ser ruim. Então eu não sei. Eu não criaria expectativas pro Uzumaki, sinceramente. E talvez tenha Chainsaw Man. Aliás, talvez não, com certeza vai ter Chainsaw Man. Porque já a Crunchyroll já confirmou pra outubro. Eu tinha esquecido do Chainsaw Man. Meu Deus! Meu Deus! Bom, eu vou começar então a falar do que interessa para esta live. Que vamos falar dos animes que já estão passando, certo? Nessa temporada aqui eu não dava nada, mas tem bastante coisa que eu tô gostando, incluindo esse primeiro anime. Eu vou começar positivamente, vou começar com Love After World Domination, ok? Foi um episódio, como eu sempre, eu comento muito rapidamente sobre esse anime, não precisa ser tão longo assim, mas eu curto, eu gosto do anime. Né? Ó, já estou aqui pedindo para ver Blue Lock. Você vai ver o anime da Science Saru também. Que anime da Science Saru? Qual é o anime da Science Saru? Estou curioso. Qual é o anime da Science Saru? Deixa eu colocar aqui. Opa.
Não achou Science Saru aqui não. Não tancou Tomodachi Game? Não, eu não tanquei. Se eu já tô tendo que tancar o... Ah, o spin-off tá falando Galaxy, mas é um filme. Não é? Nem tá aqui, ó. O spin-off do Tatami Galaxy vai ser filme, se eu não me engano. É uma série? Vamos ver essa porra não. Será que tá aqui pro later e não tem estreia confirmada? Tipo, data de estreia confirmada? Então não sei não. É, nem tá aqui, ó. Bom, vamos falar. Furikuri Grunge? Nem vi Furikuri. Nem gosto de Furikuri, porque eu vi uns episódios e achei esquisito muitos anos atrás. Então eu tenho certeza que hoje eu ia gostar. Hoje eu ia gostar. Mas na época eu não gostei. Mas eu já fico puto com o quanto estão destruindo Furikuri. E eu nem. Ah, é Netflix, vai em ONA. Tá, ok. Fall. ONA. OVA. Ah, não tá aqui não. Summer. ONA. Kakegurui Twin. Cara, não tá aqui não, hein? Special. Movie. OVA. ONA. Tá aqui não. Os caras não colocaram ainda, então. Vamos lá. Love After War Domination. Certo? Foi um episódio bonitinho. Uma coisa que eu começo a pensar sobre esse anime é que é complicado, né? Vamos lá. Eu gosto do anime. Eu sempre gosto do anime. É aquela coisa que eu sempre digo pra vocês, que ele tá sempre transitando entre um 6 e um 7 satisfatório. Fico, não, bacana esse episódio, bacana. Não vai marcar minha vida. Talvez a premissa seja muito mais legal do que a execução, mas a execução é boa. Tipo, a premissa é nota 10, a execução é nota 7. Tá sempre ok. Mas eu tô vendo umas discussões muito interessantes. Eu vou até recomendar pra vocês um canal. Vou colocar no YouTube aqui e recomendar um canal de YouTube pra vocês. Collins Manga Rex. Este canal aqui, chamado Collins Manga Rex, vou colocar aqui pra vocês, é muito interessante, certo? Porque, deixa eu só responder aqui, Larissa, eu não edito, quem edita é o Gil, eu não sei com que ele edita. Gil, responde aí no chat se você estiver assistindo, com o que você captura o áudio e com o que você edita o podcast, porque eu não edito mais, é a nossa equipe Geek Here. O Collins Manga Rex, ele tem, apesar de ter a moça do Chainsaw Man aqui em cima, é um canal basicamente sobre shoujo. É muito interessante. Shoujo magazines you should know. What happened to shoujo anime? The best romance manga. Is this a shoujo? The Shoujo Connoisseur Manga Shelf Tour. Então é um mangá, um canal basicamente sobre shoujo. E é muito interessante justamente por isso, porque pouco se fala de shoujo, e isso é uma coisa que ela comenta bastante, o fato de pouco se falar de shoujo. E obviamente, quando você começa a falar de shoujo, né, é inevitável você ter um monte de homem babaca querendo fazer gatekeeping, querendo ser chato com o bagulho e querendo ser o entendido. Ela é uma mulher falando de uma coisa que a percepção geral é coisa de homem. Anime, videogame, etc, etc. Os homens se organizam mentalmente, tem uma transmissão de pensamento entre os homens, e eles se organizam sem se organizar e falam, não, a gente tem que falar com essa mina. A gente tem que falar com essa mina que ela não entende nada que ela tá falando. Quem entende das coisas somos nós. E aí tem um monte de comentário pra cima dela, e os comentários são os clássicos. Os clássicos do tipo... Ela tava, por exemplo, nesse vídeo, Is this a shoujo? Tipo, what is shoujo manga? O que é shoujo? E ela fala umas características do shoujo e tudo mais, mas no fim das contas, mangás shoujo são mangás que saem em revista shoujo e que tem público-alvo mulheres. Muito otaku acha que shoujo é qualquer
anime ou mangá com personagem principal feminino. Se está... O meu áudio está meio baixo. Gil, se você estiver assistindo aí, quiser fazer uns ajustes de ganho do meu microfone, por favor, porque eu obviamente não estou ligado como se faz. Quantidade de I-words que deve ter nos comentários. I-word? Que I-word? Agora eu preciso que você coloque, porque eu não sei qual é a I-word do seu discurso aqui. Ah! Incel, é isso? Talvez. Enfim, deve ser. Mas então. E aí ela comenta coisas do tipo, uma coisa que ela tem iCarly. iCarly é ótimo. Uma coisa que ela comenta, né, no vídeo sobre animes shoujo, que isso é uma coisa muito curiosa. Tem poucos animes shoujo. Tem milhares de adaptações de isekai, mas tem pouco anime shoujo. Tem pouca adaptação de mangás shoujo, no caso, né? E aí ela fala uma coisa que é curiosa, que o shoujo, ele como é que eu posso dizer? Ele é estigmatizado como mangá apenas de romance. Todo shoujo é romance na escola. Mas, quando os caras vão adaptar um romance que se passa numa escola, ultimamente eles estão adaptando mangás shonen. E aí ele dá o exemplo do... Ela, né? Dá o exemplo do... Como é que chama? Ah, meu Deus, eu esqueci completamente. My Dress Up Darling. My Dress Up Darling. E os caras falam, como é que você é burra? Como assim My Dress Up Darling? Desde quando My Dress Up Darling é um shonen? Por que eles acham que é um shonen? Porque tem uma mulher personagem principal. Mas assim, tem todo um mundo de animes que são protagonizados, animes e mangás protagonizados por personagens femininas para o público masculino. E é isso que o Love After World Domination é. Eu achei, quando eu comecei a ver, que ele seria mais focado no casal. E mais focado na brincadeira de eles estão em lados opostos de uma luta de Super Sentai. Continua sendo isso. Isso está lá. Isso é o que é Love After World Domination. Mas depois de um tempo, o anime, e eu suponho que o mangá também, né? Ele foi muito mais se encantando com a menina, né? Então o foco todo do negócio é a menina. Esse foi um episódio todo focado na família dela, nos relacionamentos familiares dela e tudo mais. E é tudo muito interessante. Mas o personagem masculino, o moleque, ele é muito deixado de lado, assim. Ele é muito menos importante do que ela pro todo desse anime. Ele é muito menos desenvolvido. Ele é um personagem de uma piada só, né? Classificar anime por demografia é complicado. Então, é complicado, mas ao mesmo tempo a gente pode mais ou menos fazer isso porque a gente tem as fontes das adaptações, né? Então, o Demon Slayer, Kimetsu no Yaiba, é um anime shonen. Ele é a adaptação de um mangá da revista Shonen Jump. Você entende? Alguns são originais, aí você vai colocar onde? Né? Se você fosse fazer um mangá do Gundam, ele meio que teria que ser um seinen. Então você pode supor, porque ele tem um público-alvo um pouco mais adulto. Mas ele não é um seinen porque ele não vem de uma revista seinen. Ele é só um anime, com público-alvo adulto. Você entende? Mas se ele tem um público-alvo adulto, ele é um seinen, porque, sabe, essas coisas são complicadas, mas é complicado. Mas enfim. O moleque, o Fudô, ele tem... ele é um personagem de uma piada só, que eu gosto da piada dele, né? Ele é um personagem divertido. Mas ele meio que não tem o desenvolvimento que ela tem. Ela tem
todo um background, toda uma ambientação. Ela é muito mais interessante, muito mais rica como caracterização do que ele. De longe, de longe. O anime ficou mais encantado por ela do que por ele. Porque o público-alvo desse anime é o público masculino. E ela é bonitinha. Então, o comportamento do Fudô, que é o comportamento de olhar pra ela e falar: nossa, ela é tão lindinha, ela é tão maravilhosa, é meio que o que esse anime pressupõe que o público deva fazer também. Entende? Então é um movimento que eu achei curioso. Deixa eu só ver uma questão aqui. Aumentei contra a vontade do Gil, que não está aqui, eu aumentei um pouquinho o ganho do microfone. Eu não sei se fez diferença. O Gil vai matar. Eu aumentei um pouco o ganho do microfone, porque o pessoal tava falando que tava baixo. Eu não sei se eu fiz certo. Mas vocês me digam aí. Antes eu tava. Agora há pouco eu tava falando perto do microfone pra vocês. Mas se eu falar normal, tá tudo certo pra vocês? Tem o delay das pessoas comentarem, né? Tá meio baixo mesmo. Ainda continua meio baixo? Continua meio baixo, senhores? Eu tô falando o meu normal aqui. Com essa distância pro microfone. A gente aumentou um pouco o ganho. Mas eu preciso do feedback de vocês. Agora eu acho que tá bom. Ah, mudou. De fato mudou pras pessoas. Então é nóis. Ok. Muito obrigado. Abraço. Valeu, Gil. Melhorou, melhorou, melhorou! Melhorou! Muito bem. Este episódio foi mais um episódio mergulhando na família dela e nessas relações. Por que eu tô falando isso? O lado... Eu vou me cortando. Eu não sei se vocês já perceberam uma questão minha, que é o seguinte. Enquanto eu vou falando, eu vou me editando. É uma coisa que eu faço muito. Eu vou deixando a Ana, que mora comigo, muito nervosa. Porque eu vou falando e enquanto eu tô falando, eu comecei a frase porque eu planejei como ela vai terminar. Só que quando eu, na minha cabeça, terminei o que eu vou falar, eu penso, não, peraí. Tem outra coisa que eu preciso falar antes pra preparar isso aqui que eu vou falar agora. Então deixa eu voltar. É uma coisa que eu faço o tempo todo. Então eu peço perdão. Enfim, este episódio foi sobre a família dela. E foi mais um episódio interessante sobre a família dela e sobre a estrutura da Gekko. Não foi sobre a estrutura da Gekko, mas enfim, é muito importante para a gente entender a família dela. Eu tava fazendo aquela questão de ela ser mais interessante pro anime do que ele, porque eu fiquei pensando numa coisa que pra mim, às vezes eu sinto falta. É muito engraçado, são boas piadas, bons conceitos de piadas, conceitos cômicos ali. Toda a questão da Gekko, da estrutura interna, da promoção pra monstro e da família dela. Tipo, o pai dela tem toda uma tradição de trabalhar lá e ele nunca chegou tão longe. Tem uma ótima piada dele, que ele vai partir pra cima do Fudô, que ele não sabe que é o Gelato 5, né? Que é o Red Gelato, e antes dele bater, ele pula pra trás e rola no chão e ele fala, é porque eu aperfeiçoei a arte do fracasso, a beleza do fracasso. Eu me identifiquei muito com a beleza do fracasso. Eu preciso treinar a beleza do fracasso, porque já que a única coisa que eu faço na minha vida, eu, Leonardo, é fracassar, que seja um fracasso plástico, como é o que o pai dela faz. Essa cena é simplesmente maravilhosa. Então tem essa questão, tipo, de como funciona uma família que trabalha para um grupo do mal como se fosse um plano de carreira de gerações. E quais são as expectativas para cima dessa menina que
claramente já não quer mais fazer isso. Ela não quer virar monstro, não quer ficar pra sempre lutando contra os heróis. Ela quer fazer faculdade e tudo mais. Então, isso é legal. Não é legal? É muito legal. Aí tem a irmã dela também, que é muito engraçada. Eu sinto falta do outro lado. Porque o outro lado também é muito interessante. Por exemplo, o Gelato 5 tem, obviamente, 5 membros de Super Sentai. Desenvolvido como ideia, a gente tem 2,5. Porque você tem o Fudô e tem aquela menina que é a Rosa. Eu já esqueci o nome dela. É rosa? Ou é verde? Agora eu não lembro agora. A baixinha, é verde ou rosa? Me digam aqui, por favor. Então você tem essa menina que ela gosta do Fudô e tudo mais. Aí tem. Agora formaram mais. Conhece o segredo, né, do Fudô e da Desumi. Verde, obrigado. Ela conhece o segredo do Fudô e da Desumi. E ela. Ó, eu tô jovem. Hello, fellow kids. Agora eu tô falando que é rosa? Vocês estão me confundindo. Eu tô falando da baixinha que gosta. Tá uma bosta. A baixinha que gosta do Fudô. Mas vocês sabem de que eu tô falando. Ela tem um tempo de tela, ela tem uns episódios, tem a rivalidade e tudo mais. Ah, ela tem que ser rosa porque verde é o outro cara, né? É verdade. Verde é isso, exatamente. Verde é o que é dublado pelo Glauco Marques do Zoro, que é o Karateka e tal. Esse cara é o que eu chamo de meio. Porque ele teve aquele episódio, que foi um ótimo episódio, mas teve aquele episódio. E acabou, esse foi o episódio dele. Os outros dois, nem isso. Você tem aquela menina que é mais velha, que gosta de beber, e você tem outro cara que é meio garanhão. Acabou. Acabou. E tem toda aquela estrutura de funcionário público deles. De bater ponto e tudo mais. Aquilo é da hora. Fora, tipo, eu me mijei de rir quando os caras começaram a desenvolver o mecha, só que aí eles foram no submarino, e o submarino era só a panturrilha e não tinha nenhuma função no mecha, mas é uma parte do mecha, então ele entra lá. Então, toda a piada de ter um submarino gigantesco que é só uma pequena parte do mecha, então a gente nem viu o mecha ainda. Eu queria ver o desenvolvimento dessas coisas. Eu queria ver mais do lado do grupo do Super Sentai, e de como eles se organizam. Eu não tô falando que eu quero que tudo faça sentido. Eu quero mais piadas idiotas, entende? Porque aquele ambiente permite muitas piadas idiotas. Só que como o anime tá muito encantado pela Desumi, porque ela é a waifu do anime, e às vezes eu fico... Existe uma indústria da waifu, ok? Isso não é novidade. Eu não estou fazendo nenhuma denúncia nova para vocês, mas existe uma corrida armamentista da waifu. Lá vai ele se cortando de novo. Exatamente. Às vezes me dá a sensação de que os animes estão, mais do que tentando contar uma história, eles estão numa corrida para ver quem cria a waifu do ano. Então agora tá numa corrida para superar a menina. Como é que era o nome da menina do My Dress Up Darling? Eu esqueci o nome dela. Tá uma corrida para superar a menina Marin, obrigado. A menina do My Dress Up Darling, porque ela já tá basicamente com o título provisório de waifu do ano. Alguém vai superar ela? Será que a waifu do ano vai ser a Yor? Vai ser a Shikimori? Vai ser a Desumi? Então, eu ainda continuo gostando desse Love After World Domination. Mas às vezes eu olho pra ele e falo, cara, faz as piadas. Faz as piadas. Não precisa vender a sua waifu pra mim. É que nem uma Haren-san. Não precisa eternamente vender o romance. Faz as piadas e eu vou comprar o romance. E é isso que o Haren fez e deu muito certo. Sabe? Acredito que em termos gerais a Yor está sendo mais exaltada pelo que vejo no Twitter. É coisa de momento. No momento da Marin, não sei se você está falando dessa temporada. Dessa temporada eu acho que a Yor, com certeza.
Mas aqui tem a Shikimori também, mas eu não sei, eu não estou acompanhando a relação do Otaku com Shikimori-san. Não sei. Dessa temporada, acho que a Yor sim. A Yor e a Marin estão numa disputa forte pra waifu do ano, deste ano. É uma corrida que não me interessa. Mas é uma coisa que a gente fica vendo, né? Best Girl do ano e Casal do ano esse ano tá um páreo duro. Então vai ser complicado quando tiver essas votações, né? Shikimori tá em total esquecimento? Deus é bom! Às vezes. Caso existisse. Agora a gente vai passar... Ó, nem vejo fanart. Nem vejo fanart da Shikimori. A Marin do My Dress Up Darling, eu vejo cosplay desse negócio até agora. Até agora. Eu não parei de ver cosplay do negócio. Ah, legal. Acabei de receber uma confirmação de coisa que eu precisava de confirmação aqui. Se tu acompanhar o subreddit de cosplay, só tem ela. Você deve estar falando da Marin, né? Marin eu vi uns 350 cosplay no mínimo. E vários. Tem a Marin o cosplay da Marin de cosplay. Mas é principalmente a Marin de biquíni, né? É uma coisa muito forte. Muito forte. Muito forte. O cosplay da Marin de biquíni. E não acabou ainda, ó. Não aguento mais ver a arte dessa Marin no Twitter. Não acabou. Eu pensei que a Shikimori ia ser páreo duro. Mas aí é que é aquilo, né? My Dress Up Darling tem uma waifu muito forte e é um anime bom. O Spy Family tem uma waifu muito forte e é um anime bom. Shikimori tem uma tentativa de waifu muito forte, mas é um anime muito meia boca. E aí as pessoas não ligam tanto para o Shikimori-san. Marin Yor é uma fanart e um cosplay a cada 2 horas no Twitter. Exatamente. Exatamente. Oi, Léo. Quem é Marin e de qual anime? O anime, eu vou escrever aqui, ó. My Dress Up Darling. Esse é o nome, eu coloquei aqui no comentário da conta Geek Here. Assiste Elvis Shippuden. Assiste o My Dress Up Darling, ele tem 12 episódios, é bom, é um bom anime. Tá vendo Summertime Render? Não. Não, porque eu não estou com paciência de baixar animes. Eu tô vendo o que tem em... basicamente na Crunchyroll, né? Utilidade pública aleatória. Não sei se interessa alguém aqui no chat, mas o mangá de Noragami vai entrar agora no arco final. Isso é interessante. Isso é interessante. Kaguya e Komi-san ainda vem comendo pelas beiradas ali. Curioso isso aí também. Vai entrar no Star Plus? Já vi dublar esse anime lá. Então tá bom. O que vai entrar no Star Plus? O My Dress Up Darling? O Summertime Render. Summertime Render. Tá, ok. Pô, se entrar no Star Plus, acho interessante. Muito bem, vamos no assunto. Uma passagem rápida, mas que eu tenho certeza que não vai ser tão rápida assim. Por Shikimori-san. Shikimori-san teve um episódio duplo. Um episódio de 2 partes. Eu não esperava, eu pensei que ele tinha mais ou menos concluído no episódio passado. E eu interpretei o negócio errado no episódio passado, né? Porque no episódio passado eu achei que era sincero, que era real, que essa menina que eu já esqueci o nome, Kamiya, do Kitsune Amor, eu gosto muito! É que, só pra fazer um esclarecimento, quando eu falo de episódio duplo, é quando os caras lançam um primeiro episódio, um episódio 1, de 40 minutos. Que é um clássico do anime pretencioso. É Fate Zero, é ReZero, muitos zeros. Episódio duplo de 40 minutos na estreia. Porque a gente não pode cortar essa ação. É muito importante. Quase que eu derrubo. Isso é pretencioso. Isso é só um episódio em 2 partes. Um episódio que tem um anime episódico, mas ele tem uma trama dividida em 2 episódios. Isso é normal. Isso é normal. Isso não foi... Shikimori-san não teve um episódio duplo de verdade. Ele teve uma trama dividida em 2 episódios em 2 semanas diferentes. Mas eu achei que essa trama que envolvia essa menina já tinha sido completada. E eu interpretei errado, né?
eu interpretei que ela estava sendo sincera e que ela gostava da Shikimori. Mas essa foi a maneira de ela conseguir falar com o Izumi, mas ela gosta do Izumi, não da Shikimori. Ela falou que gosta da Shikimori e aí eles conversaram sobre como eles se conheceram. Né? Então eu interpretei errado, eu fui garoteei aqui. Certo? Shikimori-san é muito engraçado. É muito ridículo. Muito ridículo. Esse episódio, esses 2 episódios, mas mais esse segundo, foi hiper dramático. Hiper dramático. Foi, assim, bizarramente dramático. Mas, o que eu acho curioso em Shikimori-san? Eu já falei pra vocês algumas vezes que este anime é incapaz de criar situações difíceis para os seus personagens. Ele não quer. O objetivo do anime é good times, good vibes, é tudo legal, é tudo bacana. Então, ele tem que ser, tipo, você tem que ter uma experiência 100% tranquila, com nenhum risco. Você não pode, você como espectador, na ideia, no conceito desse anime, você não pode ficar exatamente tenso, você não pode temer pelas consequências de nada. Não é essa a intenção desse anime. Então o que você tem aqui nesse episódio? Você tem um triângulo amoroso. Você tem uma situação que poderia gerar conflitos. E o conflito está lá. Ele está lá. Mais ou menos. Ele está lá, mais ou menos. Mas ele não pode criar desconforto, não pode fazer com que os personagens discutam, não pode ter uma briga. Eu duvido muito. Eu posso quebrar a cara. O mangá tá aí rolando, né? Então talvez isso já esteja acontecendo no mangá, já tenha acontecido no mangá e eu não tô sabendo. Mas eu duvido que vai rolar um momento de briga de casal. Se alguém está fazendo isso consigo mesmo e lendo o mangá do Shikimori, por favor, me corrija. Mas normalmente quando você tem uma história de relacionamento, você tem idas e vindas, as pessoas se desentendem, as pessoas brigam, sabe? E você usa isso para gerar conflito. Se você tem um triângulo amoroso, o triângulo amoroso serve para você gerar esse conflito. Você gera aquela expectativa, tipo, a DR deve durar um capítulo só. DR, 3 páginas onde eles mais ou menos ali percebem que, não, peraí, a gente tá falando, eu estou errado, me desculpa, vamos ficar bem? Porque é isso que acontece nesse episódio. É isso que acontece nesse episódio. A Shikimori chega na sala, depois de ter toda aquela ladainha, aquela palhaçada do número e tudo mais no episódio passado, ela chega na biblioteca e pede, porque ela descobriu que a Kamiya tem um número igual ao do Izumi, e ela pede pra Kamiya pra trocar de número, né? Só que ela percebe a hesitação, é um anime bem feito, veja bem, ela percebe a hesitação da Kamiya, e você percebe isso pela animação, quando ela vai dar o papelzinho, você vê que a animação faz uma resistência da menina antes de largar. Então você percebe, é bem animado o suficiente para você perceber a força e o peso antes dela largar o negócio. Isso é animação de qualidade, a serviço de nada, mas animação de qualidade. Então ela percebe essa hesitação e ela percebe que a Kamiya gosta do Izumi. E em vez de... Veja bem, uma das piadas desse anime é que essa menina, a Shikimori, é muito ciumenta. Ela gosta tanto dele e ela tem esse outro lado, e eu já vou chegar nesse assunto, ela tem esse outro lado, e ela fica com ciúme da menina de 4 anos, ela fica com ciúme do amigo do Izumi que tá perto demais do Izumi.
Mas quando é pra fazer um conflito de verdade, o anime... Opa! Vamos com calma, porque isso aqui vai ser demais pro otaku. O otaku vai ficar mal. O otaku não pode... Ele vai ter um ataque nervoso, com tanta tensão. E aí, em vez de a Shikimori fazer o que a Shikimori faz, que é ficar com ciúme, olhar torto, disputar, sabe? Ficar brava, sair andando, pisando forte, qualquer coisa do tipo, ela é muito compreensiva. As duas, e essa é a cena aqui, as duas vão pro telhado da escola ter uma conversa onde a Shikimori fala: eu vou devolver o número pra você porque eu não acho que é justo eu fazer isso com você e você está reprimindo os seus sentimentos pelo Izumi e eu acho que eu estou causando infelicidade para você. Eu sinto que você está... Eles estão falando como robôs aqui. Eu sinto que você está matando o seu coração por mim. E eu não quero fazer você ficar triste. Eu não quero fazer com que você minta para você mesma. Então eu quero te devolver o número. E a Kamiya fala: não. Eu nunca vou ficar com o Izumi e eu nunca tive a intenção de me declarar para o Izumi. Então eu não quero que você me devolva esse número e eu não quero que você pense que eu estou disputando o Izumi com você e vai ficar tudo bem. E aí ela começa a chorar na frente da Shikimori, a Shikimori vai lá e abraça ela, esse é o momento do abraço e tudo mais. Então, em vez de conflito, Shikimori-san faz o exato oposto de conflito. E veja bem, se fosse na vida real, na minha vida, se alguma coisa desse tipo acontece na minha vida, é assim que eu queria que as coisas se resolvessem. Porque é assim que eu tento resolver, normalmente, qualquer situação na minha vida. Vamos conversar, pelo amor de Deus. Porque talvez a gente consiga se acertar. Eu não tô falando que eu consigo sempre, às vezes eu fico sem graça de falar com a pessoa e tal, mas se eu consigo conversar, eu converso. Então tudo isso que aconteceu nesse episódio é maravilhoso para a vida real. E não para um anime que evita a todo custo ter qualquer tipo de conflito. Isso que eu acho muito engraçado e patético. Eu recomendo, em vez de reviews de Shikimori, você fazer review de Pantanal. Tá aí uma coisa. Pantanal, eu vou fazer um hot take aqui. Eu vi poucos minutos de Pantanal uma vez. E Pantanal pra mim é muito parecido com Big Brother. Ele é muito interessante de se acompanhar pelo Twitter. Eu não sei se eu aguento assistir Pantanal. Aqui. Aqui. Eu vou falando e o boné vai se mexendo. Eu vou ficando nervoso. Enfim. Outra coisa muito curiosa pra gente fechar Shikimori é que... Ó, parei no episódio 3 de Shikimori e vendo tu falar, acho que eu vou continuar assim mesmo. Continua. Se você parou no episódio 3 e você assistisse esse episódio em específico é mais importante. O anterior a esse tem um pouquinho, mas esse é mais importante. Qual é o nome desse anime? O nome desse anime é... A Shikimori-san não é só uma gracinha. Qual é o conceito desse anime? O conceito desse anime é que ela não é só uma gracinha, ela tem um outro lado. Esse outro lado a gente descobriu rapidamente que ela, além de se comportar como uma idol perfeita, kawaii desune, ela também é uma esportista hiper eficiente, uma ninja do serviço secreto britânico. E ela é meio brava às vezes, né? Se você assistir esse episódio 8 de Shikimori-san, nem isso existe mais. Se você assistiu o episódio 8 de Shikimori-san não é só uma gracinha, a única conclusão que você pode chegar é que a Shikimori-san é só uma gracinha. Todo o outro lado da personalidade dela simplesmente sumiu. E por que sumiu?
Porque Shikimori-san está tentando a todo custo ganhar a corrida armamentista das waifus. É isso que esse anime quer fazer também. Então, quando é pra ela ganhar o concurso internacional de waifu, ela é só uma gracinha. E nem isso que esse anime tinha, que já era pouco, ele tem a essa altura. Então, enfim. Agora a gente vai mudar de anime. Agora a gente vai falar de anime bom de verdade. A gente vai falar de qualidade. A gente vai falar de... Ah, meus amigos! Cadê? Olha isso. Ah, a qualidade da imagem é horrorosa, mas enfim. Meu xodó. O segundo melhor anime dessa temporada. Aharen-san! Esse episódio não foi tão engraçado quanto os outros, mas foi muito bonitinho. Muito bonitinho. Eu já falei que eu acho admirável o que esse anime fez. Eita! Ó, spoilers. Que esse anime fez foi enganar a gente. A gente achou que ele era só uma comédia estúpida, né? Shikimaru is not just a cutie. Muito bom. Shikimaru não, Shikamaru, né, pô. Então, a gente achou que era só uma comédia estúpida, uma comédia nonsense bizarra. E ele foi stealth. Sabe, ele foi ali, ó, comendo pelas beiradas. E de repente, quando você viu, você tava shippando o casal. E agora a gente tá shippando o casal. E é genial. É simplesmente genial. Eu tô torcendo muito, porque... Olha só, esse episódio todo, ele foi menos comédia. Ele teve os seus momentos de comédia, obviamente. Mas ele foi menos comédia, ele foi mais o romancezinho. E ele consegue ali trabalhar umas coisas legais ali, né? Aqueles dois personagens que eu nunca lembro o nome, Sato e sei lá quem, eles realmente só têm essa função de suporte pra história. Eles fazem o bagulho de empurrar os dois um pro outro e criar a situação em que eles ficam sozinhos e eles são interrompidos pelo cachorro e tudo mais, até que depois tem essa cena do beijinho. Eu já falei... Ó, eu fico triste com a maior parte da comédia de Aharen-san não funcionar comigo. É complicado, o negócio de comédia é complicado. Eu entendo não clicar. Eu assisto vários episódios do Aharen-san com a Ana lá em casa. E a Ana toda hora fala: esse anime horroroso que você assiste aí. Por que eu tenho que assistir? Eu preciso mesmo assistir esse anime merda? Eu não preciso, eu só tô vendo com ela do meu lado enquanto ela olha no celular. Mas ela, toda hora ela olha de novo e fala: nossa, esse anime é ruim, né, Léo? Não é, Ana! Esse anime é maravilhoso, ok? Sensacional, perfeito. Fica aqui o meu protesto. Mas comédia tem que bater, né? Eu falei essas últimas lives de várias coincidências que vão acontecendo nesses animes que a gente está assistindo aqui nessa live. Então, teve... Até porque é a época, né? 2 deles tiveram em semanas próximas o episódio do festival. Não festival, né? O festival público, né? Aí 2 tiveram basicamente na mesma semana o festival na escola. E aí, 2 dos animes que eu tô vendo agora tiveram beijos surpreendentes, porque eu não esperava que tivesse beijo. Aliás, isso é curioso, inclusive, porque vendo comentários do episódio do Shikimori dessa semana no Crunchyroll, parece que o pessoal se sentiu baitado com um beijo no Shikimori. E eu não sabia que existia uma expectativa. Talvez o negócio de próximo episódio tivesse feito parecer que ia rolar um beijo. E aí no fim não rolou o beijo do casal Shikimori. Eu não sei se o pessoal tava achando que ia ser o beijo da Shikimori com a Kamiya ou o beijo da Shikimori com o Izumi. Mas parece que quase rolou. Ou o pessoal achava que ia rolar. Mas eu nem peguei isso aí. Talvez porque eu não me importo com esse anime. Esse aqui eu não esperava. Isso aqui eu não fazia ideia. Porque é tudo tão inocente, tudo tão bobinho e tudo tão idiota em Aharen-san, que eu não esperava que tivesse um momento sensível de verdade.
É um momento realmente sensível, um momento que a menina tomou coragem. E eu tava muito torcendo. Sabe, porque eu gosto dos personagens, eu gosto da Harem, eu gosto do Raidou, e ela tá muito apaixonada pelo Raidou, e o Raidou é um tapado, né? Eu entendo, eu também me identifico muito. O Raidou é um tapado. Ele não sacou, e ela foi lá e beijou o Raidou. Eu gosto também do que acontece logo em seguida, que é eles meio que voltarem ao normal, porque o pessoal na escola fica falando, não, talvez, tipo, eles estão um pouco diferentes, você tá sentindo que eles estão um pouco diferentes? Será que rolou alguma coisa? E aí eles continuam do jeito meio idiota deles juntos, falam, não, eles estão iguais. E eu gosto disso. Eu não sei qual vai ser o desenvolvimento do relacionamento deles, mas eu curto o fato de eles voltarem a se comportar como sempre. Porque eles são assim, tipo, é por isso que eles funcionam como casal, porque eles se dão muito bem um com o outro, assim, tipo, instintivamente. Eles são. Eles são, tipo, o clássico feitos um pro outro, sabe? Então é muito bonitinha a cena deles na escola depois. Claro, a cena da escola depois tem. Tem as. Como é que chama? As coisas idiotas da cabeça do Raidou, né? Que ele olha ela com um monte de roupa. Essa é uma piada que não funciona muito bem de primeira, depois funciona um pouco melhor. Ela tava com frio e colocou um monte de roupa e ficou gorda. E ele falou, peraí, será que ela quer virar uma lutadora de sumô? E eu posso ser o assistente dela, e nós vamos ser os melhores do mundo. Isso é uma característica muito interessante do casal. Porque uma coisa do Raidou é que ele sempre olha pra ela, e olha o quanto ela é incrível em alguma coisa, e automaticamente pensa, peraí, então se ela é tão boa se ela é tão boa desse jeito, talvez nós dois possamos ser os melhores do mundo e eu vou apoiar ela. Então isso sempre funcionou como piada, porque é sempre uma exageração da cabeça do Raidou, mas também é uma característica deles como um casal. Essa é a maneira que a cabeça dele tem, na minha interpretação, de trabalhar o fato de que ele gosta dela. Ele vê ela fazendo alguma coisa da hora, ele apoia ela automaticamente e quer apoiar ela para sempre. É bonitinho, muito bonitinho. Esse episódio teve outras piadas estúpidas também. Deixa eu colocar piadas estúpidas aqui. Porque eu gosto das piadas estúpidas de Harem-san. Essa piada, quando ela começa a caçar, o Raidou não consegue caçar direito, e a Harem consegue, e ela consegue caçar com a lança, e ela fala que eu tava até pensando em usar essa lança em você. E tem essa cena aqui que é muito da hora. Cadê? Essa parte que, ó, vou fazer uma crítica negativa. Crítica negativa aqui, ok? Se tem uma piada que já está cansada em animes e que ficou especialmente ruim em a Harem-san, é a piada da professora que dá professora que dá carona e dirige de um jeito doido, parece Initial D. Tem aqui, tem em um monte de coisa, em vários outros lugares é muito melhor. Lucky Star, por exemplo, é muito melhor do que essa piada. Mas essa piada que tá na tela é legal, a piada de quando eles abandonam a Harem e o Raidou pensa, será que eles abandonaram pra gente? Pegaram o dinheiro e foram embora? E ele imagina desse jeito. E tipo, desde quando eles têm saco de dinheiro e tal, é boa, eu gosto. Mas o combo maravilhoso é de quando no final do episódio eles estão compartilhando um cachecol e aí ele vê ele vê uma poça d'água no chão e ela colocou o cachecol nela e nele na cara, né? E aí ele vê uma poça d'água e levanta ela desse jeito e a professora tá olhando o negócio, meu Deus, é dança na água, dança performativa na água, meu Deus! E aí ela obviamente passa mal e tal. Isso aqui, olha que coisa maravilhosa. E aí ela cai na outra professora e toda a piada dela doente, parecendo que tá dando em cima dessa professora, e a professora aceitando, mas tipo,
Muito da hora, mas vamos fazer isso em casa, né? Ai, não, a gente tá em público e tal. Esse é outro casal que eu tô torcendo muito. Até o final desse anime, nada vai acontecer, né? Mas esse casal eu queria muito que desse certo, que elas só percebessem. Mano, é só se beijar, vambora. Tá aí, vocês já são um casal, bicho. A outra já cuida de você. Inclusive elas têm que ser um casal, senão essa professora vai morrer também. Mas enfim, muito boa toda essa sequência. Toda essa sequência é simplesmente maravilhosa. Então o episódio todo foi fofinho. Aí depois ele foi, né, o nível de idiotice comum do Aharen-san e eu curti demais. Então, mais um ótimo episódio do meu xodó dessa temporada. Eu gosto muito. Eu gosto muito. Crítica negativa? Kitsune odiou o episódio. Odiei. Nota 0. 0 de 10. Anime lixo. Lixo de anime. Se as professoras não ficarem juntos no final, vai ser bem ruim, viu? Assim, não vai. Só aceita. Vai ser uma eterna piada. Por outro lado, eu pensei que nunca ia pra frente o casal Raido e Aharen. E foi. Rolou um beijo. Talvez não, hein, Léo? Pensei que não ia rolar nada. É, exatamente. Vai que as professoras se beijam também. Mas as professoras se beijarem é gay. E aí a televisão japonesa pode não gostar. Então tem isso. Os outros dois, o outro casal é um casal hétero. E a televisão japonesa pode aceitar com muito mais facilidade. Agora, deixa eu achar uma imagem bacana para ilustrar isto aqui. Ah, essa daqui é a melhor. Agora vamos para Dance Dance Dancer, que continua sendo o melhor anime dessa temporada. Dos que eu estou vendo, ok? Ah, porque o Kaguya. Ah, caguei pro Kaguya. Brincadeira, não estou vendo anime. Mas este anime é maravilhoso. E esse episódio foi um episódio muito complexo. Um episódio cheio de coisa. Que é o que costuma ser o Dance Dance Dancer. Ele é um episódio, os episódios de Dance Dance Dancer são sempre muito cheios de coisa. E é muito interessante. O Dance Dance Dancer, ele me dá... Eu sempre que eu começo a fazer a minha parte dele da live, eu fico com medo de esquecer coisa. E aí eu fico passando aqui, eu já mostrei pra vocês a minha colinha, né? Eu fico passando aqui no Random Curiosity pra ver as imagens, os screenshots do episódio, pra lembrar o que aconteceu. E eu tenho quase certeza que mesmo assim eu vou esquecer, sabe? Porque é muita coisa pra lembrar. Isso só ter 11 episódios é um crime. Não, tá quase lá, cara. Esse é episódio 9, eu só tenho mais 2. Só tem mais 2. Devia ter no mínimo 24, sabe? Eu espero, não tem nenhuma notícia de segunda temporada. Eu espero que seja daqueles que termina a temporada e já tem anúncio da próxima. Normalmente, repetindo as falas da época de Naruto, caguei pra Kaguya. Nossa, é verdade, eu falei isso na época, né? Então, eu não sei. Normalmente eu não gosto de anime. Eu gosto muito quando o anime termina. Sabe? Onde fica as lives antigas? A gente tá guardando as lives antigas pra colocar num canal. Inclusive, deixa eu fazer uma coisa pra vocês aqui, ó. A gente tá organizando o canal, ok? Estamos organizando o canal, mas este canal aqui, o canal Geek Here, que nem foi divulgado direito ainda, ele é o canal onde haverá as nossas lives. Vocês podem ver, inclusive, que tem os primeiros Terebis aqui. Esse é o da conclusão da temporada que teve lá o Sabico Hibisco e tudo mais. E isso aqui é acho que é a primeira live dessa temporada. E você viu que teve há um mês, foi colocado e tal. O canal está sendo organizado.
Então, eu nem sabia que tinha, que a gente não divulgou ainda, a gente tá organizando ele. Mas se vocês quiserem já se inscrever pra quando chegar os bagulho, porque as lives vão ser colocadas aqui de uma forma ou de outra. Não sei se a gente coloca cortes, não sei se vai ser as lives inteiras. Por enquanto tem várias lives inteiras aqui. Então, vamos com calma. Vai tá tendo, só não tá tendo ainda. Mas não se preocupem que essas lives que a gente tá fazendo, elas estão sendo guardadas nos nossos cofres para serem subidas aqui neste canal de lives. Ok? Deixa eu voltar aqui pro Dance Dance Dancer. Eu gosto quando o anime acaba. Eu gosto quando eu não tenho o compromisso de voltar pra ele, que ele é um anime eterno e tal. Esse é um anime que eu preciso que ele continue. Porque eu preciso que essa história continue e que tenha um fim. Porque quando terminar essa temporada, ele claramente não vai ter fim. Claramente não vai ter fim. Sabe? Então, essa é a questão. Eu preciso que ela continue porque é uma história muito boa. É uma história muito boa. Aí, o que teve esse episódio? Esse episódio foi mais um daqueles que é o seguinte. O grande trunfo desse anime é que ele é um anime sobre escolhas difíceis, né? E é um anime sobre moleques de 14 anos tendo que tomar escolhas muito difíceis e muito drásticas muito cedo. E eu pressuponho que isso seja uma realidade pro balé, porque ele é aquele negócio de aquele tipo de carreira que você precisa decidir muito cedo que você vai seguir. Tem certas artes e certos esportes que demandam dedicação total e que depois de uma certa idade já não dá mais pra você fazer, e essa idade é muito cedo. É tipo ginástica artística. Eu suponho que balé seja próximo de algo como uma ginástica artística. Que são coisas que modificam o seu corpo muito cedo e que você não vai conseguir começar tarde, sabe? Então você precisa decidir pra sempre. E essas decisões são muito drásticas. Elas podem decidir o seu futuro muito, muito, muito cedo na sua vida, sabe? Então esse episódio foi um episódio que fez com que o menino, como é que é o nome do menino? Junpei. O Junpei, ele teve que passar por uma série de pequenas decisõezinhas, e o mais interessante dele, e isso é uma característica que eu vejo que é uma das coisas que mais como é que eu posso dizer? Me encantavam no Sangatsu no Lion, que é um dos meus animes favoritos da vida. Porque o Sangatsu no Lion, ele tem uma coisa, um dos temas centrais, não é um tema central do Dance Dance Dancer, mas está aqui nesse episódio principalmente. Um dos temas centrais do Sangatsu no Lion é o quanto a gente afeta a vida do outro. Certo? Um dos grandes problemas do moleque, eu esqueci, Rei? Era Rei o nome dele? Acho que era, né? Do moleque do Sangatsu. Esqueci o nome do moleque do Sangatsu. Coloquem aí nos comentários, por favor, que eu esqueci o nome dele. Um dos grandes problemas psicológicos dele é que ele sentia um peso muito grande quando ele afetava a vida... Rei, isso, esse é o nome dele. Ele afetava a vida de outra pessoa. Ele tinha esse trauma, ele acha que ele estragou a vida da própria família, e depois quando ele foi adotado por uma outra família, ele acha que ele estragou a vida daquela família, que ele atrapalhou quando ele chegou, então ele se isola, ele não quer, sabe, tem aquela... Kiriyamarei, muito bem. Tem uma cena ótima de quando ele tá jogando Shogi, né? Jogando Shogi com aquele outro personagem que é o gordinho, e ele é um menino gordinho, no sol, tendo que se concentrar e passando mal. E ele fica muito mal. Eu fiz o moleque passar mal. Porque ele tava ganhando do moleque, o moleque tava ficando nervoso, e tava calor, e o moleque é gordinho e tal. E ele fica muito mal com isso. Eu não lembro se ele deixa o moleque ganhar. Não lembro o que era. Mas ele guarda isso pra sempre.
É uma coisa muito pesada pra ele. E isso é interessante no Dance Dance Dancer, porque o Junpei, o que ele... Ele quer dançar. Ele quer dançar balé. É o bagulho dele. Ele ama balé. E aí ele entra nesse negócio porque ele prejudicou a professora dele. Só que quando ele entra, ele vira um concorrente forte, porque ele é bom. E ele não quer prejudicar o Luo, ele não conhece os outros moleques direito. Só que aí, tipo, eu gosto muito da cena final desse episódio, porque ela é a culminação desses conflitos todos. Ele chegou lá e ele ganhou a bolsa. E ele também ficou com a menina. Ele gostava da menina, a menina gostava dele. O que é normal. É normal. Só que aí, nisso, ele prejudicou o Luo, tanto no negócio da bolsa, quanto com a menina. Ele prejudicou o outro moleque que era a única esperança dele. Ele chegou e bagunçou o bagulho todo. E aí o outro moleque finalmente caiu a máscara, né? Eu achei muito interessante que não é 100% negativo. Ele não é um vilão, aquele moleque pau no cu lá. Ele não é um vilão. Mas ele é meio, tipo, manipulador, porque ele acha que é isso que... ele tentou ganhar o mais rápido possível, mas o gordinho foi postergando a derrota até desmaiar. Obrigado. Enfim. O moleque, a maneira que ele tinha de conseguir seguir em frente era derrubar os outros. Era assim que ele acreditava que ele podia fazer. E ele tentou derrubar o Luo, porque ele acreditava que derrubando o Luo ele derrubava a maior concorrência dele. Não deu certo direito. No fim das contas, quem foi pro negócio foi o Junpei. E aí ele quis desestabilizar o Junpei também. E aí o Junpei chega e fala, eu quero dançar. Tipo, porque ele fala de um jeito meio, tipo, que eu meio que quero a bolsa agora. Como assim meio que quer a bolsa, cacete? A única coisa que eu tenho na minha vida é essa bolsa. A única esperança que eu tinha é essa bolsa. E você meio que quer? Você tá maluco? Você chegou aqui, tirou a oportunidade de todo mundo. Quem você pensa que é? Aí o Junpei fala, não, mano, eu quero dançar. Eu quero tanto quanto vocês. Eu tô fazendo o meu. E isso é muito interessante porque de fato ele tá fazendo o dele. E eu gosto dessa complexidadezinha. Ele tá fazendo o dele. Sabe? Só que ao fazer o dele, e isso é que é o grande trunfo desse anime, é perceber que essas coisas, tipo, se você tá... Nós vivemos numa sociedade, e quando a gente vive numa sociedade, nós, assim, as coisas são reações em cadeia. Uma coisa que você faz afeta outra pessoa, inevitavelmente. Então ele vai afetar outra pessoa. Ele foi lá e tirou a chance de outras pessoas porque ele foi garantia dele. Eu não sei se vocês já se sentiram desse jeito. Às vezes eu já me senti assim. De pensar que, tipo, porra, eu tô aqui, eu quero e tudo mais, mas talvez outra pessoa precisasse mais. Talvez fosse mais justo outra pessoa tá aqui no meu lugar. Eu já tive momentos como esse, eu entendo perfeitamente esse pensamento. E aí tem a outra camada de complexidade. Uma camada de complexidade que é muito adolescente. Que é isso aqui. Isso eu acho genial. Isso é o que falta em Shikimori-san. Shikimori-san não tem nada a ver com essa porra, mas enfim. É um exemplo. Porque tudo isso aqui é normal. Tudo isso aqui é como funciona a cabeça das pessoas. Como funciona o coração das pessoas. Vamos colocar em termos românticos. Ele entrou... Ele tem 14 anos de idade. Ele viu a menina Miyako, acho que é Miyako, que ele conheceu lá no começo do anime e que Tsuji vai levar a Shikimori pra vida. Nem tanto, eu pensava que, por exemplo, lembra do Bunny Girl? Bunny Girl Senpai? Era um exemplo perfeito de um monte de coisa. Até eu deixar pra lá esse anime, tanto faz, é um anime merda. O Shikimori-san eu vou esquecer em meio mês. Ele viu a calcinha, gado. Ele ficou deslumbrado pela menina que deu atenção pra ele. E a menina é legal, a menina gosta dele de verdade, a menina é bonita, eles têm um relacionamento de cumplicidade, eles passaram por coisas. Ele gosta de verdade
da primeira menina. Só que aí ele olhou essa, que eu já esqueci o nome também, e tem um bagulho, sabe? Tem um negócio. Ele tem um negócio pela menina. Vocês já tiveram isso na vida? Se tem um negócio pela pessoa? Um tipo, caralho, bicho, tem um... Eu olho pra essa... Eu não consigo parar de olhar pra essa mina. Tem um bagulho aqui. Ele tem. Teve o filme do Bunny Girl, meu Deus. Eu não dropei o Bunny Girl, eu assisti inteiro e fiz review no meu antigo canal. Travou? Travou só pra você, Gugu? Não sei. Mas enfim, ele gosta de fato da menina, da primeira, mas ele tem um negócio pela segunda. E a segunda, aparentemente, tem um negócio por ele também. Mas a primeira menina, que eu acho que é Miyako, gosta dele sinceramente. E aí, aquela cena que ele olha pra menina e tem os estalinhos, só que ele olha pra outra e ela fala, não, vamos no cinema, eu peguei uns negócios e tal. Ele fala, caramba, ela tá muito empolgada. Eu gosto disso. Sabe? É um bagulho complicado, é uma situação... O tipo de decisão que ele tem que tomar, elas são decisões que são... E isso é um grande mérito desse anime. Eles são decisão de anime e decisão de vida real. Porque tem algumas coisas, algumas situações de anime, que são muito situação de anime. Que são situações que não é muito corriqueira da vida real e são exageradas para efeito dramático, estilo anime. Essa coisa drástica da academia de balé é um bagulho meio anime de esporte. Então essas decisões são decisões de anime, que eu chamo, que são hiper dramáticas. Essa situação das meninas é uma situação de vida real. Então ele está transitando muito bem entre realismo e exagero dramático, sabe? Isso eu gosto muito. Então, então esse anime é realismo fantástico? Não é realismo fantástico, não é isso que eu quero dizer, sabe? O que eu quero dizer é que quando ele precisa ser pé no chão, ele consegue criar uma situação que você acredita. Quando ele precisa ser larger than life, ele consegue criar a sensação de fantástico. Você entende? Então é isso. É o Brás Cubas dos animes. Esse anime é o Memórias Póstumas de Brás Cubas dos animes é Neon Genesis Evangelion. Apenas porque Brás Cubas é o meu livro favorito e Evangelho é o meu anime favorito. Não tem nada a ver um com o outro. Então é isso. Esse anime é muito, muito, muito bom. Muito, muito, muito bom. Fora as outras questões, sabe? A questão do Luo, a questão de ele trabalhar com aquele negócio de o Luo ter sido quase... Ele basicamente sofreu lavagem cerebral da avó dele. Então ele acredita certas coisas porque a avó dele acredita e enfiou na cabeça dele quase que literalmente na base da porrada. Sabe? Então tem isso. E aí essas questões das crenças dele entrando em conflito com a Oikawa e a ideologia da Oikawa que difere da ideologia da professora anterior dele, que a Chizuru é o nome dela? Não lembro agora. Eu sempre esqueço o nome dos personagens aqui nesse negócio, tirando os principais. É Chizuru? Chizuru. Isso. E aí ele tem que decidir. Ele não quer, né? Isso é uma coisa interessante. Ele quer ficar nos dois. Mas não dá pra ele ficar nos dois. Ele tem que decidir, ele tem que ir pra um lado. E aí ele não quer magoar a Chizuru, mas ele... E ele fala uma coisa muito inteligente. Que é o negócio de... Eu gosto como... Aqui, pra Chizuru, né? Eu gosto como na Chizuru... Esse meu lado criativo, esse meu lado divertido é valorizado. Só que eu não posso ficar num lugar que só valoriza isso. Eu preciso de alguém mais rígido também. E ele gostou de ficar na Oikawa porque ele tem a consciência de que ele precisa de mais rigidez. Isso é de uma maturidade muito grande para esse moleque. Aí ele é imaturo, tem 14 anos de idade. Ele é imaturo ao pensar que ele pode manter os dois. Mas não, ele tem que escolher um dos dois. Ele tem que escolher. Então isso é interessante, isso é muito interessante. Esse anime é muito bom.
Legal que ninguém nessa situação toda tá errado. Então, é muito isso. O pessoal tá meio... Como é que eu posso dizer? Deixa eu fazer um bagulho aqui. Será que eu consigo... Não vou fazer isso não, porque... Eu estou na... Quando eu mudo pra cá, ó... Eu mudo pra tela que tá toda branca, eu fico com uma iluminação melhor na cara. Exato. E no Streamlabs ele tá no bagulho todo escuro. Será que ele tem um negócio claro? Um modo claro? Ele deve ter. Mas aí o pessoal não vai gostar. Mas eu não tô achando aqui, eu não vou mexer em coisas agora, porque eu vou prejudicar toda a configuração do negócio. Mas enfim, mas é isso, tipo, cada um tá fazendo o seu. A Oikawa tá fazendo dela, a Chizuru tá fazendo dela, o Junpei tá fazendo dele. E só que isso afeta pessoas. E é difícil. É difícil. Então, ele tem uma sensibilidade muito grande de lidar com todos esses relacionamentos e a maneira como eles se afetam negativamente, sabe? Melhor anime da temporada. Melhor anime da temporada. Agora, a gente vai falar do anime que deveria ter sido o melhor anime da temporada. E não foi. Curiosamente. Que é o Spy Family. Eu preciso de uma boa imagem pro Spy Family aqui pra ilustrar. Aqui, ó. Ele deveria ter sido, ele continua sendo uma das melhores produções dessa temporada, mas não é o melhor anime dessa temporada. Certo? Agora o mais superestimado da temporada. Como assim não é o Shikimori? Eu peço perdão, de fato o melhor anime. É o que mais me faz pensar. O que mais me faz pensar é Shikimori-san. Este episódio de Spy Family, eu tenho que sempre bater na... Bye bye, Google. Bye bye. Obrigado por ficar na live. Não vai pegar spoiler, então muito obrigado pela audiência. Ou então você pode simplesmente mutar esta live e manter ela tocando pra gente ganhar os views. Falando em arte, Destinos de Vida pretende ler Blue Period. Eu preciso ler o Blue Period, mas eu não li ainda, mas eu queria ler. Mas pensar em anime? Vai entrar o Vigilância Sanitária aqui, vai derrubar essa live, né? Proibido pensar! Os perigos de pensar! Mas enfim. Este episódio, eu sempre bato na tecla, eu sempre falo várias vezes que tem um bagulho que eu vejo, uma tendência que eu vejo em Spy Family. E eu não sei se já estava no mangá, ou se eu só não percebia, ou se é uma coisa mais da direção do anime. Eu começo a pensar, inclusive, que tem uma questão muito mais básica, que é o seguinte: o Spy Family, antes eu tinha lido, né? E a experiência de ler e a experiência de assistir são completamente diferentes. Quando você lê um bagulho... Cara, eu não sei qual é a idade das pessoas que estão aqui nessa live, certo? Porque talvez vocês sejam jovens, muitos jovens. Alguém lembra de Freezing? Freezing. O que é Freezing? Freezing é um anime muito merda. Certo? Eu vi Freezing. Eu vou pegar uma imagem aqui que vai ilustrar perfeitamente. Preciso dessa imagem grande, né? Vai ilustrar perfeitamente o que é esse Freezing pra vocês. Mas por que eu tô falando de Freezing agora? Caralho, mas comparar com Freezing é sacanagem. Não é, vocês vão entender o que eu quero dizer. Vocês vão entender o que eu quero dizer, ok? Eu queria a imagem completa, não tô achando a imagem completa. Poxa. Caramba, que tem uma imagem tão boa e tão perfeita pra encapsular Freezing. Mas vai ter que ser essa daqui. Isso aqui é Freezing. Certo, isso aqui é Freezing. Tentei ver Freezing quando adolescente assim,
ainda assim dropei. Se você dropou como adolescente, meu amigo, eu quero contar a minha história pessoal com o Freezing. Eu assisti o anime do Freezing muito tempo atrás. Eu achei, obviamente, simplesmente horroroso, porque ele é muito, muito ruim, certo? E aí saiu pela JVC e eu trabalhei em Freezing. Eu trabalhei em cerca de... Interesting! Eu trabalhei em cerca de 20 volumes de Freezing, porque saiu pela editora na qual eu trabalhava. Eu revisei 20 volumes de Freezing. Por que eu digo isso? Por que eu estou falando de Freezing? Porque Freezing, ele tem uma questão. Quando eu vi o anime, eu achei uma porcaria, obviamente. Quando eu li o mangá, eu achei ele muito melhor. Muito melhor. Por quê? Porque o mangá é muito mais fluido. E o anime, ele era mal dirigido, mas ele também depende muito da direção. Ele depende do ritmo da história sendo contada. Então, aquele negócio, ele tinha uma pompa, como se ele fosse um bagulho. Ele não era, obviamente. Quando eu tô lendo o mangá, o Freezing tem muito pouco texto. Isso já ajuda. Então você vai passando. Vai passando. Então a leitura era muito fácil. Certo? E eu já gostava muito porque, como eu li esse negócio a trabalho, era muito bom quando fluía, porque eu não travava demais, eu conseguia terminar esse negócio e fazer outra coisa, né? Então, tipo, quando eu tinha que revisar Freezing, pô, manda o Freezing pra cá, que eu terminei esse negócio em 40 minutos. Maravilhoso, sabe? Então é da hora. Não, eu não revisava... não revisava Hunter x Hunter. Não, eu revisei tipo um volume de Hunter x Hunter, foi infernal. Porque eu acho que saiu um volume de Hunter x Hunter, um, dois, um negócio assim, quando eu tava lá. Então, questão de pacing. Só que eu acho que às vezes, quando você tem uma leitura muito fluida, a experiência pode até enganar um pouquinho, sabe? A fluidez pode ser uma qualidade tão interessante. Eu vou parar de mostrar essa imagem aqui, chega, né? A fluidez pode ser uma qualidade tão interessante que ela sobrepuja o resto, certo? Eu fico pensando nisso no Spy Family, por quê? Voltando para o ponto que eu queria chegar. Eu acho que eu nunca reparei nessa divisão brusca entre os momentos mais sérios, ou fofinhos, ou dramáticos do Spy Family e os momentos mais engraçados, porque a leitura do Spy Family é muito fluida. E eu li 3 volumes, eu engoli 3 volumes, terminei. Que é muito bom de ler Spy Family, é uma leitura muito gostosa, certo? Então, eu acho que eu não percebi quando tinha umas barrigas, ou coisas que poderiam ser barrigas na história, porque esse trecho deles, desse episódio, por exemplo, é uma experiência de 4 minutos. Passando pelo capítulo, sabe? Ok, depois no próximo vai ter. Dá até pra ver aqui, ó. O próximo episódio vai ser um episódio bem Anya, né? Essa parte eu já não li. Esse capítulo, esse episódio, por exemplo, eu não li o mangá dessa parte. Então, você vai passando, foi um bagulho que passou super rápido, depois a Anya já tá jogando vôlei, e é super engraçado porque tudo que tem a Anya é muito bom, é a melhor personagem de todo esse negócio. Talvez seja só uma questão de experiência da leitura do mangá, que eu nunca percebi que ele tem esses cortes. Essa tomada é complicada, né? Que é uma tomada da bunda dela, mas também não é hipersexualizada. Então parabéns que eles conseguiram fazer uma tomada de bunda que não é uma tomada de uau, bunda! Tipo, existe uma... Desculpa o corte, mas existe uma diferença entre essa tomada que é um close na bunda dela. Cadê? E isso aqui. Né? Então, a gente tem que entender também que existem diferenças. Então eu não vou... porra, a criança de 28 anos tinha esquecido dessa piada. A criança de 28 anos? Mas então, é que eu não queria mostrar essa imagem, mas eu tô olhando e falando, não, acho que tá tudo bem. Mas também não precisava,
né? Podia fazer isso com a câmera um pouquinho mais pra cima, da cintura pra cima, talvez, em vez de na bunda, podia. Mas eles deixaram a saia toda reta, só com uma dobrinha de tecido e não com todo o formato da bunda e da calcinha que outros animes com certeza fariam. Outros animes, no caso, este. Mas enfim. Eu acho que foi só isso. Eu acho que eu não percebi. Porque eu acho que estava lá. Nuances do Kitsune Take. Nuances do Kitsune Take. O enquadramento Kitsune. Se vocês não sabem o que eu estou querendo. Eu acho que eu preciso explicar isso. Acho que eu preciso explicar. Muito tempo atrás, no outro canal que eu tinha, que era o VideoQuest, eu fiz um vídeo sobre Eti. E eu falava que tinha a tomada clássica do Eti. Que é quase essa. Né? Quase essa. Que é quando você tem um diálogo que a câmera tá aqui embaixo e é só um diálogo normal. Será que eu consigo achar aqui? Aqui! Achei! Muito bem! É esse aqui, ó. No vídeo eu fiz um comentário sobre essa tomada. Esse diálogo em Sword Art Online é um diálogo qualquer. Certo? Explicando piada para quem não conhece. Em Sword Art Online isso aqui é um diálogo qualquer. Ele tá... Eu acho que tem uma revolta na cidade. E aí as meninas estão contando pro Kirito. Não sei o que os caras estão atacando. Não é uma situação sexual. Não é uma situação de sedução, não é uma situação de romance, não é uma situação... Não é nada disso. Não é nada disso. É só um diálogo. Esse diálogo poderia ter sido feito com rosto, 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 rosto. Sabe aquele plano contra plano? Plano contra plano, plano contra plano. Podia ter sido isso. Mas Sword Art Online sabe o público que tem. Então, quando eles vão conversar com a menina, coloca a câmera aqui embaixo, estilo Domingo Legal, e faz a tomada com o Kirito de baixo pra cima e a câmera na bunda da menina. E aí você vê cada detalhe da curva da bunda da menina. Certo? Eu falei isso no vídeo, e aí o pessoal do outro canal, é um podcast chamado Vigilância Sanitária, que são meus amigos, e também um canal de Twitch, vão lá no Vigilância Sanitária, maravilhoso o nome, é um podcast que só fala dos piores animes que existem, e mangás também, se eu não me engano. Eles batizaram esse tipo de tomada de enquadramento Kitsune ou ângulo Kitsune, certo? Porque fui eu que falei muitas vezes sobre esse negócio. É isso. Mas a coisa tem nuance, como eu falei aqui. Então, esse enquadramento, por exemplo, é um enquadramento Kitsune que não é tão criminoso. Não é tão criminoso. Certo? Vamos falar do anime. Eu dei muitas voltas. Mas só o que eu queria dizer sobre esse episódio é que esse foi mais um desses episódios que foram bem sem graça. Eles tiveram momentos engraçadinhos, até, não muito, basicamente quase nada. Eles até estragaram uma das piadas que são muito boas, que a Anya ouvi dizer que o tio dela, na mente do Lloyd, da polícia secreta, e ela pensa, polícia? Secreto? Caramba, isso é muito maneiro! Então essa é a piada, e eles meio que estragaram, porque eles podiam ter colocado visualmente na tela, assim, sabe? Dava pra representar isso de maneiras visuais, e não só com a Anya e um fundo preto, sabe? Eu achei que ficou meio ruim. Mas foi o episódio onde ele tá desconfiado da Yor. E é aquilo, né? Eu entendo certos lados desse conflito, desse drama, porque por um lado você tem a Yor, e ela é muito engraçado porque ela tá fingindo um casamento, mas ela quer ser uma boa esposa, então ela fica preocupada com isso. E eles já estão mais ou menos se gostando e tal, então um romance está começando a acontecer entre eles e tal.
E eu gosto de um lado da caracterização da Yor. Eu não gosto da Yor como personagem no geral. Mas eu gosto de um lado da caracterização da Yor, que é o fato de que ela é uma assassina. Mas ser uma assassina é tipo a coisa que ela faz secretamente pra ganhar dinheiro. Não tem absolutamente nenhum juízo de valor por parte dela. Que só pode acontecer com ela sendo tão tapada assim. Porque ela é tapada e o cara é tapado, né? O irmão dela, o Yuri. São dois irmãos tapados. E eles só conseguem ter essa vida secreta um do outro porque os dois são tapados. Então, como piada funciona, e eu gosto desse absurdo, porque é um absurdo, é um nível de absurdo muito grande, né? Porque não faz sentido essa mulher matar pessoas e simplesmente, a não ser que ela pode ser uma sociopata, mas ela não é, ela claramente não é uma sociopata. Então, como uma pessoa com empatia, com preocupações, ela realmente gosta e se importa com a Anya. Ela quer ser uma boa mãe, ela quer ser uma boa esposa. Ela gosta do Lloyd, tipo, pô, o Lloyd é um cara legal. E tá quase começando um romance ali. Ela tem empatia. Então eu só posso supor que é uma piada absurda, e uma boa piada absurda, o fato de ela simplesmente não fazer nenhum juízo de valor com o fato de ela matar pessoas. E é só uma coisa que ela faz. Ela mata pessoas, ela é uma assassina, é normal. Agora, eu também entendo por um lado, por conta de ter todo um storyline. Isso é importantíssimo, isso é a base dessa história, essa abertura emocional do Lloyd. E aí tem umas coisas interessantes nesse episódio, quando ele vê a Yor e o Yuri juntos, e pensa na infância dele, pensa nas coisas que ele perdeu, e fica feliz que eles tiveram o apoio um do outro. Ele acha legal, tipo, não, eu quero que vocês continuem sendo uma família feliz, como irmãos, né, dois irmãos que se apoiam, porque é importante ter isso, e é bonito, e eu fico feliz que vocês tenham tido a felicidade de ter um ao outro, porque ele nunca teve. Então, essa sensibilidade que ele vai começando a criar, que ele tinha completamente prendido dentro de si e que agora está inevitavelmente soltando, é interessante. Isso faz parte das decisões que ele toma. Mas eu ainda acho muito curioso o momento que ele está desconfiado dela. Ele começa a ficar meio paranoico, o que é normal. Porque, tipo, peraí, será que ela tá me enganando? O irmão dela é do serviço secreto. Será que ela não tá aqui pra tentar me denunciar pra polícia? Opa! Ele começa a pensar nisso, o que faz sentido, e aí ele vai colocar um comunicador na gola da camisa dela. E por um instante ele pensa, será que eu não tô indo longe demais? Não! Não! Você é um espião! É isso que você faz! Você não está indo longe demais quando você espiona as pessoas ao seu redor. Lógico que não! Então essas coisas que eu olho... Sabe, não faz o menor sentido. Mas faz. Do ponto de vista emocional, faz. Talvez eu gostasse um pouco... Pra mim já resolveria essa questão se ele colocasse e ficasse espionando ela e aí se sentisse culpado. Que é o que acontece. Mas ele ter a dúvida... Pra mim ele não tinha a dúvida. Ele só fica paranoico, coloca e fica ouvindo. E aí começa tipo, porra, não é nada, né? Talvez eu tenha sido babaca aqui, hein? Caralho. Pra mim faria um pouco mais de sentido, né? O Lloyd é ótimo espião, mas acho ótimo que ele nunca desconfia das habilidades e força física da Yor. Então, Larissa, isso também é uma boa piada. Eu gosto dessa parte da piada. Porque o Lloyd, ele é um ótimo espião, mas ele também é meio tapado, né? Talvez a Yor seja o Kuroko da espionagem. Ela é invisível. Ela é um ponto cego para todo espião. O irmão dela não percebe, o Lloyd não percebe, simplesmente ela tem essa aura, sabe? Ela é como se ela fosse um
dispositivo de embaralhamento de sinal de celular, sabe? Uma torre de interrupção de sinal de celular viva. Os caras só não sacam que ela é uma assassina. E ela é uma porra de uma ninja, né? Ele nunca desconfiou, é muito engraçado. Ela é caracterizada como uma pessoa tapada. Ele não. Então tem isso. Mas é muito pouca coisa que eu tenho pra comentar nesse episódio, porque teve muito pouca Anya. Teve algumas boas piadas aqui e ali, né? Eu gosto dele, do Yuri completamente ensanguentado pedindo informação pros caras. Onde é que tá a estação? Pelo amor de Deus, vai pro hospital! É uma boa piada, eu gosto dessa. Mas é um episódio que teve pouca Anya. Então quando tem pouca Anya, não é tão legal assim. É simples assim. É simples assim. Lloyd quebrando a regra do The Need to Know Basis. Ele pensou que não estava indo longe demais, invadindo a escola e fazendo pressão psicológica na criança para pedir desculpa, mas espionar a mulher que ele conheceu do nada e ter um irmão da polícia assim. É aquilo, né? Se você esmiuçar demais, o bagulho é meio... faz muito pouco sentido. E é aquilo, né, que eu falei também. O Spy Family precisa de um pouco de... ele precisa fazer você acreditar na parte da espionagem. Precisa fazer você acreditar na parte da espionagem. Então, às vezes, certas coisas que acontecem no... não é porque ele é uma comédia que tudo vale e foda-se, sabe? Esse não é este tipo de comédia. Existem comédias que são assim. A Haren-san é assim. Mas esse não é esse tipo de comédia. Então ele precisa, sabe, de um pouco mais de base. Eu quero que vocês me tirem uma dúvida aqui. Não, eu vou tirar essa dúvida aqui, peraí. Quero que vocês vejam, a gente vai tirar essa dúvida agora. Esse é o flashback desse episódio, de quando ele dá um beijinho no irmão. E ela tá basicamente igual, basicamente adulta. Certo? Agora vamos checar uma informação aqui. Spy Family, episódio 8. Cadê o flashback anterior? Ó. Isso aí eu achei errado, hein? Porque aqui ela tá claramente caracterizada como uma menina de mais ou menos uns 14 para 15 anos de idade. No flashback do episódio desta semana, ela tá caracterizada basicamente como uma adulta. Ó, olha aqui, ó. Aqui ela é a irmã mais velha. No flashback desse episódio, ela é tipo a mãe dele. Inclusive eu não consigo entender por que ela volta pra casa toda ensanguentada em vez de trocar as roupas no caminho. Mas tudo bem. Eu achei estranho. Mas tudo bem. Pelo menos o anime trabalhou alguma desconfiança do Lloyd quando descobriu algo muito suspeito. Sim. A Yor tem o mesmo poder do Batman, aura de burrice em área. É tipo isso. Ela amadureceu muito. Como eles crescem rápido, não é mesmo? Mas tipo, o Batman tem isso, né? Quando ele tá por perto, os roteiristas precisam escrever todo mundo meio burro. Então deve ser isso, é isso que ela causa nas pessoas aí, ó. A irmã morreu e a agência dela substituiu pra... Teoria Paul está morto! Do Spy Family. Interessante. Boas ideias. Meus amigos, então é isso. A gente ficou com muito tempo nessa live. Hoje tem mais live, hoje tem Direto da Pedreira com o Rafa pra falar de Tokusatsu. Talvez jogar algo, eu não sei o que ele vai fazer hoje na live, mas talvez ele vai jogar algum joguinho aí de Tokusatsu, ou então é falar dos Tokusatsus que estão rolando, das notícias de Tokusatsu da semana. Então se você curte um Tokusatsu, assistam o Direto da Pedreira, que é 5 horas da tarde com o Rafa e não comigo, porque eu não assisto nada de Tokusatsu. Se vocês gostam de Tokusatsu, eu vou recomendar uma coisa pra vocês. Chama RRR. RRR. É um filme indiano, tem na Netflix, e é tudo que o Tokusatsu precisava ser, só que bem produzido. Eu recomendo. Léo, são 2 flashbacks, um na visão dela, na idade dela, no flashback do irmão, ele vê ela como uma mulher mais velha. Então,
Eu pensei nisso, Sr. Elvis Shippuden. Talvez seja uma questão de ponto de vista. E ele idealiza a irmã, aquele é um flashback do ponto de vista dele, e ele idealiza a irmã para essa imagem adulta. É uma interpretação. É uma interpretação. Na capa de Spy Family, a Aurora tá dessa... Tá descalça, obviamente. Ela está morta! Ah, é isso aí! Ó, tô falando que hoje vamos falar da forma final do Revice. Eu não sei se ele vai falar, mas de repente ele vai. Primo daquele anime. Bom, é isso, senhores. Muito obrigado pela presença de todos vocês, certo? E abraço. Eu tenho Kitsune da semana. Ah, não! Eu acho que é essa semana que não tem live do Kitsune da semana. Ok? Então a gente vê o que a gente faz aí. Mas nessa semana não tem. Vai ter outra live no mesmo horário aqui no Geek Here, que não é o Kitsune da semana. Beleza? Hoje tem live às 5 com o Rafa sobre Tokusatsu. Abraço pra vocês. Até sexta. Falou.